Olá, tudo bem? Nada como uma preguiçosa reflexão numa espécie de retiro espiritual em busca do contato das raízes da Mãe Natureza, das raízes espirituais, um descanso, um período de férias, enfim, nada como uma preguiçosa, mas profunda reflexão neste contato com a natureza, sentindo a brisa, o cheiro da relva, ouvindo o canto dos pássaros. E o que me vem à mente nesse momento, falar sobre a existência, as características da existência. E o que me veio à mente? Imaginemos o Sol. Quem nega a existência do Sol? E ao observar o Sol como referência, como objeto de reflexão, constatamos que um dos aspectos que caracteriza a existência é a repetição. O Sol, pelo menos na visão do observador, ele se repete. Como assim se repete? Se repete todos os dias ao amanhecer, se repete todos os dias ao entardecer. E se nós estendermos esse ponto de vista e essa observação, constataremos que a repetição que está presente em tudo, sobretudo em tudo que existe, a repetição, por exemplo, está presente nas rezas, nas missas, nos textos. A repetição, por exemplo, está presente nas tragédias, mas também nos acertos do progresso. A repetição está presente na nossa caminhada, no sofrimento. De modo que, se nós observarmos a nossa vida, ela é entranhada de repetições. A caminhada do homem, que começa com engatinhar, mas até o homem se manter de pé, ser dono do seu caminhar, de seus pés, muitos atos repetitivos tiveram que ser feitos no que tange a aprendizagem de dominar as pernas, os pés, os passos, no que se diz respeito à caminhada propriamente dito. Portanto, a repetição ela é uma das características importantes a ser analisada como alma presente nas coisas existenciais. Como, por exemplo, se repetem as estações do ano, como se repetem as festas, as festividades, principalmente as festividades de cunho religioso. Nós tivemos recentemente, por exemplo, as festividades juninas e estamos daqui a alguns dias as festividades, por exemplo, do Dia dos Pais, que se repetirá no próximo ano, de maneira que há uma sucessão de repetição e não só volta. Por que será que há a repetição, pelo menos a repetição no nosso campo de visão, no nosso campo de percepção? Eu diria que, se nós olharmos que hoje tudo se desmancha com um piscar de olho, por exemplo, nas
imediatidade das informações, na avalanche de informações, você acaba, por exemplo, de assistir um jornal, um telejornal, e ao término do jornal, se perguntar o que você assistiu, você já não se lembra. Devido à rapidez, devido ao acúmulo de informação. Precisaria, no meu entender, que essas notícias possam ser repetidas para que ganhem a dimensão do entendimento, da percepção na cabeça do sujeito ouvinte das notícias. Veja que quantas vezes nós consultamos as nossas mensagens via WhatsApp, e-mails e outros aplicativos, e que se torna algo repetitivo esse comportamento de olhar e constatamos que já tínhamos olhado, as notícias não se alteraram, mas ainda assim a gente está praticando o hábito de repetição e consultarmos. Então, a repetição, como por exemplo, contar as histórias que são passadas de pai para filho, e quantas lições, e quantas verdades, e quantas informações preciosas estão presentes nas narrativas orais. Então, para que essas histórias tenham de fato ganho, merecida atenção e aprendizagem sobre elas tiveram que ser repetidas de geração a geração. De modo que o que me interessa nesta gravação de hoje é exatamente chamar a atenção, sem adentrar no mérito de uma discussão mais acadêmica, de um conteúdo mais específico, mas chamar a atenção apenas para a importância da repetição, a importância da gente aprender a repetição. Veja o caso das pirâmides egípcias, as 3 pirâmides egípcias. De certa forma, elas, por estarem ali ainda como prova de uma civilização que já não há mais e que está, de certa forma, a contar como registro da presença dessa civilização entre nós, é, de certa forma, uma repetição. O que ali se repete? A durabilidade naquelas pedras que faz com que as pirâmides se mantenham de pé. E estão lá à disposição de quem queira ouvi-la, de quem queira perguntá-la, de quem queira admirá-la ou não. Em outras palavras, há, de certa forma, uma repetição ali. Do contrário, elas não teriam permanecido de pé. É claro que nós precisamos estar atentos, inclusive, que há repetições negativas, como eu citei anteriormente, das tragédias, do sofrimento. A nossa vida, se nós levarmos, há um sofrimento que se repete. Há casos, por exemplo, de relacionamentos que se repetem, relacionamentos não com a mesma pessoa, necessariamente com a mesma pessoa, mas a história, a narrativa do relacionamento, com quanto seja com pessoas diferentes, mas que se repetem. Então, o que há ali que se repete? Este é o ponto fundamental. Pode ser a nossa história ainda não compreendida, que nós precisamos tomar consciência, e pode ser até a repetição da história dos nossos
antepassados, dos nossos pais ou de parentes muito mais antigos que poderemos estar repetindo nas nossas histórias. Portanto, a repetição, como as coisas se repetem, a repetição, por exemplo, na transmissão hereditária, a genética, as diferenças das espécies se mantêm enquanto diferente, enquanto espécie, exatamente porque repetem os seus códigos genéticos. Muito bem, esperamos que você tenha refletido, que você tenha gostado dessa reflexão e, mais do que isso, que esse vídeo possa servir de um ponto de partida para que você possa a pensar e a repensar um pouco mais. Um abraço, até a próxima.